Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, como é bom estarmos juntos no início desta semana. Quero lembrar a você que nós temos sempre às segundas-feiras, às 21 horas, a nossa catequese sobre o catecismo e a oração das completas. De terça a domingo, no mesmo horário, das 21 horas, nós temos a oração da noite das completas, que você pode rezar conosco acessando o nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães. A oração da manhã nós a publicamos à meia-noite e a oração da noite às 21 horas. Participe também destes outros momentos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o. 35% das pessoas que escutam o nosso programa não estão inscritas no nosso canal. A gente gostaria que você fizesse esse gesto, pois permite um maior engajamento da nossa atividade evangelizadora. O catecismo da Igreja é a nossa riqueza, portanto, todos devem tê-lo ao alcance de suas mãos e mergulhar nele de coração. Hoje nós vamos estudar o catecismo às 21 horas. O tema do nosso dia de hoje é estar em pé. Essa atitude nossa que temos na Santa Missa ou na celebração dos sacramentos. Nós manifestamos a fé com a totalidade do nosso ser, com o corpo e a alma. O corpo é o nosso eu que manifesta o que sentimos no íntimo. Então é importante compreender o sentido de cada gesto que a liturgia propõe, ligado à cultura e às tradições da história religiosa. A instrução geral missal romano ressalta a posição comum do corpo que todos os participantes devem observar é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã reunidos para a Sagrada Liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes. Os gestos, portanto, manifestam a unidade entre os participantes ao rito e também seus pensamentos e sentimentos. Na mesma introdução geral missal romano, número 43, explica o seguinte na celebração da missa: os fiéis ficam de pé no início do canto de entrada até a oração do dia, inclusive, ao canto do Aleluia antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, e do convite orai, irmãos, antes da oração sobre as oferendas, até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. O corpo, quando em pé, mostra o ser humano como mediador entre a terra e o céu e manifesta a sua identidade de ser livre e sinal do seu ser transcendente. No mundo bíblico, a oração de pé é a atitude mais comum. Expressa liberdade, respeito e disponibilidade em executar. No livro de Neemias 8,5 aparece: Esdras abriu o livro e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. No Evangelho de Marcos 5,41, Jesus dá uma ordem, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. A menina que estava sendo levada para o cemitério, logo se levantou. O evangelista Lucas 7,14 conta algo parecido a respeito do filho da viúva de Naim.
Jovem, eu te digo, levanta-te. São Tiago afirma que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O termo ressuscitar significa ficar de pé, surgir de novo, resurgere em latim. Logo compreendemos que o ficar em pé tem muitos sentidos. Com a posição do corpo manifestamos a fé que fundamenta a vida cristã. Pelo batismo, o cristão participa da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, o estar em pé nas celebrações litúrgicas expressa a fé na ressurreição e também a esperança da plenitude na vida futura. O evangelista Lucas termina o discurso escatológico com as palavras: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Por essa razão, ou por essas razões, nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos não ajoelhavam durante o tempo pascal, tempo de alegria e de vitória, escreve São Jerônimo, em que nós não nos inclinamos para a terra, mas onde, ressuscitado com Cristo, nós somos levados para as alturas do céu. Isso não significa perder de vista o sentido do ajoelhar-se, que, como veremos, significa que nós ainda não vivemos na plenitude da vida, mas estamos a caminho. Receba o sacramento do símbolo evangélico inspirado pelo Senhor, instituído pelos apóstolos. As palavras são poucas, mas os mistérios neles são grandes, porque o Espírito Santo, que as ditou aos mestres da Igreja, resumiu a fé salutar numa forma de uma tal brevidade, ao ponto que o que vocês devem crer e guardar para sempre não possa fugir de sua inteligência nem cansar a sua memória. Com toda a atenção do coração, aprendam esse símbolo e tudo que nós transmitimos, como temos recebido, não o escrevam num material corruptível, mas nas páginas do seu coração. Isso está no Sacramentário Gelasiano do século VIII. São palavras belíssimas que nos enche de compreensão do sentido da nossa liturgia. Portanto, quando nós estamos em pé, nós estamos como que esses soldados de prontidão diante do comandante geral para que cumpram as ordens e saiam pelo mundo a pacificar tudo. Cristo é o Cordeiro redivivo e nós, como batizados, nos colocamos de prontidão, em pé diante dele, para continuarmos a nossa missão batismal. Assim, dileto ouvinte, nós vamos aprendendo qual o significado destas nossas posições do corpo na celebração dos sacramentos sobremaneira da Santa Missa. Amanhã vamos meditar sobre o estar de joelhos. Que Deus nos ajude a estarmos sempre de prontidão para servir a Cristo nos irmãos. Nesta segunda-feira, a Igreja faz a memória de São Pio X, o Papa da Eucaristia, que permitiu a distribuição do Augustíssimo Sacramento do Corpo e Sangue do Senhor para as crianças. É muito importante que nós tenhamos presente esta memória deste grande Papa que trouxe à Igreja uma vitalidade
eucarística. E ele tinha esse lema bonito de renovar tudo através de Cristo. No Santo Evangelho de hoje, Mateus 19, 16, 22, nós temos o relato do que nós chamamos do jovem rico. Jesus respondeu a ele: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele possuía muitos bens. É uma palavra bastante forte de Nosso Senhor a esse jovem. Nós chamamos de jovem, mas não sabemos se é um jovem ou se é uma pessoa mais adulta, que quis seguir Cristo. Mas para isso era preciso realmente desfazer de tudo, para seguir nu a Cristo nu, como dizia São Francisco. Nem sempre é fácil desprender-se de todos os bens. A gente vê os seminaristas que possuem bens, que vão entrar no seminário, às vezes eles têm uma certa angústia por causa dos bens. Eu me lembro que um seminarista tinha um carro bonito e ele veio para o seminário e quis doar o carro para o seminário, mas eu não quis. Eu dou lá para o seu pai, para sua mãe, porque a gente não sabe se o menino vai ser padre, depois pode ficar aqueles conflitos indesejáveis. Mas eu senti depois a felicidade dele, assim, a alegria no rosto dele de ser livre, de estar livre para obedecer a Deus, para seguir o caminho de nosso Senhor. Como isso é bonito, como isso é grandioso para aqueles que são chamados. Nós precisamos ter essa consciência de orar mais pelas vocações. Nós estamos no mês vocacional, no ano vocacional, e precisamos ter presente a necessidade de orarmos, de fazermos sacrifícios pelas vocações, pela perseverança dos nossos seminaristas. É bonito também a atitude do povo católico que ajuda os bispos a formarem os seus seminaristas, ajudando na obra das vocações sacerdotais, colaborando não somente com as orações, mas também com a manutenção dos seminários, que é a despesa geralmente maior da diocese, a formação dos futuros sacerdotes. Rezem pelas vocações, rezem pelos novos sacerdotes que serão ordenados neste ano, e que Deus nos ajude com santas e abençoadas vocações. Pai Santo, eterno Deus, dai ao nosso coração a força para renunciar a tudo aquilo que nos prende. Dai-nos a liberdade interior diante dos bens e não deixe, Senhor, que o nosso coração seja amarrado neles. Não deixe que a nossa confiança seja nas coisas deste mundo, mas em Ti, Senhor, pois Tu és a nossa liberdade e o nosso verdadeiro amor. Assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada semana para você, para os seus trabalhos e para todos da sua casa. Fique em paz.